Vamos iniciar então nosso primeiro exercício. Deixa eu tirar aqui, aí. O nosso primeiro exercício de domínio de funções, que é a função y menos x menos 2, né, dentro de uma raiz quadrada. Como é que eu vou encontrar o domínio dessa função? Eu tenho que pensar no seguinte: quais os valores de x e y que fazem com que essa função exista? Eu tenho aqui uma raiz quadrada, né? Não aparece, mas o índice aqui dessa raiz é 2. Então, lembrando do que nós vimos em aula, sempre que eu tenho uma raiz quadrada, né? Existe raiz quadrada de um número negativo? Não existe. Existe raiz quadrada de 0? Sim, 0 existe. Existe raiz quadrada de um número positivo? Sim, existe, né? Nesse caso aqui é 16, seria mais ou menos 4. Então, concluo que o que está dentro dessa raiz quadrada, obrigatoriamente, tem que ser 0 ou positivo. Então, para nós construirmos aqui o nosso conjunto, domínio dessa função, nós vamos verificar que o que está dentro dessa raiz quadrada, y menos x menos 2, obrigatoriamente tem que ser maior que 0. Então, quando eu substituo os pontos y e x aqui dentro, o resultado ou tem que ser positivo ou tem que ser 0. E assim eu escrevo o meu conjunto, que é da forma xy, que pertence ao R2. Por que o R2? Porque o conjunto domínio de uma função de duas variáveis sempre está contido no R2, porque são pontos x e y, né? São pares ordenados, que então estão contidos dentro do R2. E o que acontece com esses pontos, obrigatoriamente, essa continha aqui, ó, y menos x menos 2 tem que ser maior ou igual a 0. E pronto, está definido o nosso conjunto domínio. Agora, ainda falta fazer o esboço do gráfico. Aí nós viemos aqui para outra parte, já deixei pronto aqui, né, eu vou colocar aqui, né, o nosso plano cartesiano, que está representando todo o R2. E eu vou pegar lá o que nós já fizemos, y menos x menos 2, que é maior ou igual a 0, e vou representar isso aqui dentro do meu conjunto. Dentro do meu domínio aqui, dentro do plano cartesiano. E como que eu faço isso? A maneira mais fácil nesse caso, como nós temos o y, vamos isolar esse y, porque nós sabemos construir gráficos sempre isolando o y, né? Y igual a alguma coisa. Então aqui o y, ele tem que ser maior ou igual a x mais 2. Então, eu percebo que os pontos do meu domínio têm que satisfazer a seguinte regra. Todos os pontos de y, eles precisam obrigatoriamente serem maiores que x mais 2, que é uma reta. Esse x mais 2 é essa reta aqui, ó. Aqui eu tenho 2, né? Tá passando aqui. E também no menos 2 aqui do x. Como eu tenho maior ou igual, né, minha desigualdade, a nossa reta ela vai ser contínua, significando que ela pertence ao meu conjunto. E aí eu percebo mais uma coisa aqui. Como é que eu vou representar agora? Onde é que eu vou pintar o meu domínio? Y tem que ser maior. Aqui é o y. Então, os pontos têm que estar acima dessa nossa reta. Então, vão estar aqui, ó. Estão acima dela. Todos esses pontos aqui em cima também, todos esses pontos aqui pertencem ao meu domínio, incluindo todos os pontos que estão em cima dessa reta. Vamos só fazer uma verificação bem rápida. Vou pegar um ponto que está aqui nessa reta, ó. Vamos pegar o ponto menos 3 e 2. Então, será que o ponto menos 3 e 2, né, ele vai pertencer ao meu domínio? Vai, porque está ali na parte pintada em azul. E como eu verifico? É só fazer a conta aqui, ó. 2 para o y, menos 3 para o x e menos 2. Fazendo aqui essa conta, nós vamos ter 2 mais 3 menos 2. E aqui nós teremos raiz de 3. Bom, agora iremos identificar domínio de funções por meio do GeoGebra. Esse aqui é o primeiro, é o GeoGebra 3D, tá? A gente vai fazer, a gente tem que identificar primeiro que
os eixos vermelho corresponde ao eixo x ou das abscissas, o eixo verde representa o eixo y, o eixo das ordenadas, e o eixo azul representa o eixo cota, né, que é o eixo z. Então vamos começar o primeiro exercício, que é o raiz quadrada de y menos x menos 2. O que vocês vão fazer? Vocês vão clicar aqui no teclado, aqui na parte inferior, e digitar o problema, né? Então aqui já está digitado, então eu vou acionar o exercício. Ó. Quando eu tiver acionado assim o coloridinho, quer dizer que ele foi acionado, né? O que vocês digitaram. E agora, lembrando que quando a gente vai olhar a função, ó, quando a gente for olhar a função, né, querer olhar o domínio dela, o domínio de uma função de 3D, a gente tem que olhar ele nos eixos das abscissas e o eixo das ordenadas, né? Então, dispondo o gráfico, né, na forma 2D, né, ele tem que ficar nesse formato. Logo, a parte azul, né, será o domínio, né, por causa que ele é a parte que corresponde à sombra, né, da projeção da função, né, nos eixos x e y. Agora, lembrando que o conteúdo da raiz tem que ser maior ou igual a zero, né, para ela poder existir, né. Eu vou acionar aqui o que eu digitei aqui a parte de baixo. Iremos ver que a projeção da sombra dá certinho bem aonde deveria corresponder o seu domínio. Agora, esse aqui é a parte do GeoGebra 3D. Para verificarmos essa sentença que fizemos aqui agora, iremos fazer ela em 2D. Lembrando que você sempre tem que digitar clicando nessa parte do teclado, tanto no 2D quanto no 3D, vocês vão digitar, né, e será acionado então a função, né. Lembrando que eu vou pegar no 2D para verificar a sentença que eu fiz no 3D, eu terei que digitar a parte de que o conteúdo da raiz quadrada, né, ela tem que ser maior ou igual a zero, né, para ela existir. Então vai ficar y menos x menos 2 maior ou igual a zero. Se vocês verificarem, né, vai dar exatamente igual ao gráfico. Ó. Sendo esse gráfico em 2D, né, eixo x das abscissas e o eixo das ordenadas y, né, ele vai dar exatamente o mesmo formato.